Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal Aline Sem Filtro, sem cobrança, somente vida real. E o assunto de hoje é fica em silêncio, cale a boca. Parece um pouco agressivo, né? Mas a gente precisa aprender urgente a fazer isso. Ficar em silêncio, calar a boca e não falar mais dos nossos planos, das nossas metas, da nossa vida e tudo o que tem a ver com as nossas coisas particulares. Vamos destrinchar um pouco esse assunto, que é bem importante. A gente confunde muito colega de trabalho com amigo. Esse é o primeiro ponto. Tem muitas pessoas que convivem com a gente e são apenas pessoas que a gente se obriga a conviver por ser colega de trabalho, mas em função dessa convivência, a gente acaba achando que eles são nossos amigos. Mas na verdade, apenas curiosos para saber o que se passa na nossa vida. Isso se estende a familiares, se estende até a amigos mais próximos, porque, como diz aquele ditado, as pessoas até querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. E isso é uma grande verdade. Agora eu vou falar um pouquinho por experiência própria, porque quando eu abri a minha empresa 6 anos atrás de marmitas fitness, eu tinha esse hábito, né, de abrir o bocão, de ficar falando para todo mundo que eu tava com uma ideia e tal. Desde os meus 18 anos eu trabalho com doces, eu sempre tive nessa área da cozinha, sempre gostei muito. Mas há 6 anos atrás eu decidi mudar tanto os meus hábitos, né, como também a minha profissão, que foi relacionado então com as marmitas fitness, né? Eu achei que era importante porque eu estava mudando meu estilo de vida e que isso ia ajudar muito e também porque as pessoas estavam se preocupando mais, começaram a cuidar mais da saúde, meus clientes que eu já tinha contato. Eu comecei a ver ali uma possibilidade de migrar para essa função. Aí eu e minha boca grande, claro, né? Comecei a falar para todo mundo que eu tinha ideia de começar a fazer marmitas fitness, né? E tal. E aí começou o bombardeio, né? De ideias, o bombardeio de não vai dar certo, o bombardeio de continua com teus doces, que é melhor. Enfim, ai, como que tu vai vender algo que tu não é o que tu faz? No sentido de como que tu vai vender comida saudável se tu não é fit, se tu não é magra, se tu não é, enfim. E aí a minha cabeça virou um turbilhão e eu já fiquei na dúvida, eu não sabia se eu fazia, se não fazia, porque eu murchei. Aquele entusiasmo, aquela vontade, ela sumiu. E eu fiquei muito tempo pensando, faço ou não faço. Até que um dia eu decidi fazer, eu criei o Instagram, eu comecei a postar, eu comecei a aprender, fiz receitas, fiz cursos e duraram 6 anos então a minha empresa, que eu trabalhei praticamente sozinha. Eu já tinha um Instagram de 12 mil seguidores orgânicos que eu mesma, né, conquistei. Tinha muito cliente boca a boca, principalmente, mas o Instagram sempre foi a minha fonte de venda direta. O que eu quero dizer com isso? É que por muito tempo eu não fiz, eu não tive coragem, porque eu abri minha boca, porque eu contei os meus planos. Agora, quando eu comecei a repensar sobre o meu trabalho, que a minha cabeça começou a mudar, que eu comecei a rever de novo, né, sobre a minha profissão, o que eu queria, e comecei o meu curso, né, como eu já comentei em outros vídeos, de psicanálise, com a Andrea Vermont, eu fiquei com uma vontade grande de mudar em todos os sentidos, né? E eu já vinha muito cansada, trabalhando muito, já estava bem sobrecarregada e decidi parar com a empresa. Gente, eu não falei para ninguém, eu só comentei com os meus filhos sobre a minha decisão, mas quando eu postei no meu Instagram sobre o término, né, do ciclo e tudo mais, para
para dar uma explicação, né, para as pessoas, o meu direct choveu de gente me perguntando se eu estava doente, me perguntando por que eu não tinha avisado nada antes, as pessoas mais conhecidas, por que eu não tinha falado, o que eu estava pensando, eu estava pensando em parar, porque foi tudo em silêncio. Essa decisão foi em silêncio. Eu não queria influência nenhuma de ninguém. E é sobre isso que a gente está falando aqui. E também sobre a decisão de gravar vídeos para o YouTube e de movimentar o meu Instagram, esse Instagram que eu tenho, Aline Sem Filtro, foi uma decisão que também eu só comuniquei para os meus filhos e que ninguém mais sabe. Provavelmente, com o passar do tempo, com esse canal crescendo, as pessoas vão me conhecer e vão saber, né, as pessoas mais próximas, mas foi só para os meus filhos e para o meu esposo que eu comentei que eu ia fazer, que eu ia começar a postar, que eu tinha criado coragem para fazer. E mais ninguém. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar surpreso e muita gente vai ficar chocada, assim como quando eu encerrei o ciclo, agora em novembro de 2025, das marmitas fitness. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando tu vai começar qualquer coisa, quando tu tá pensando em mudar alguma coisa, fica em silêncio. Porque quando a gente recém começa qualquer coisa, por exemplo, esse exemplo que eu tô dando meu, do curso de psicanálise, do canal do YouTube, ainda é um processo que tá no início. Então, quando a gente começa a abrir a boca para todo mundo, falar para todo mundo, vai muita gente ficar falando, botando defeito, daqui a pouco alguém vai lá, olha o teu vídeo, fala, ai, tá ruim, tá assim, tá assado. Mas assim, talvez eu nem teria começado se tivesse falado para outras pessoas mais próximas. Então a gente precisa ficar quieto das coisas que a gente quer fazer. Eu tenho conhecidos e amigas que falam de tudo, mas eu sou a pessoa mais a prova viva de que eu sempre fui bocuda, mas eu fui aprendendo. Também, e falando em relacionamento, né? Tem muita gente que tem o costume de falar muito do relacionamento e eu era a palhaça do grupo. Até pouquinho tempo atrás, tá? Esse ano ainda. A palhaça do grupo que conta as coisas que acontecem, que conta a briga que teve, blá, 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 blá. E assim as pessoas se divertem, né? Elas acham legal porque às vezes parece engraçado, mas hoje, e eu tô vendo agora desse ano mesmo de 2025 agora pro final. Eu relembrando das coisas que eu tenho comentado, eu fico pensando que não tinha sentido nenhum, não teve sentido nenhum. Porque tu vai te expondo demais. Tu vai te colocando de uma forma que tu tá dando margem para as pessoas falarem o que quiserem, tá dando margem para as pessoas palpitarem na tua vida, tá dando margem para muita coisa. Uma outra coisa que aconteceu também, que foi há 2 anos atrás, foi que eu vendi meu apartamento, troquei de casa, vim para essa casa aqui, a gente comprou essa casa, e que foi tudo em silêncio, desde o processo de procurar um comprador para o apartamento e vir para cá, para essa casa, que é aqui no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Estância Velha. Eu não contei para ninguém. E quando de fato eu me mudei, que a coisa se concretizou, que aconteceu, aí sim. Então, com esse vídeo, eu quero falar para ti, não fale dos teus planos. Ah, mas é minha melhor amiga, ah, mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é... Gente, não fale. Porque às vezes a pessoa vai tirar toda essa coragem que está agora surgindo de dentro de ti. E tem coisas que é melhor só a gente saber. E eventualmente, quando acontecer, quando já tiver tudo acontecendo, você pode compartilhar, mas com poucas pessoas no início.
que que acontece? Quando as pessoas querem compartilhar tudo hoje em dia. Quando elas trocam de emprego, quando elas têm um aumento de salário, quando elas começam a ir na academia, por exemplo. Só que assim, tu acaba ficando tendo que estar sempre dando uma satisfação. Ah, e já deu certo, as pessoas, e aí, como é que tá, tal coisa? Tu tem que estar sempre dando uma explicação. E se de repente tu mudar de ideia? De repente eu comecei na academia, um exemplo, e não quero mais ir. Aí vem aquela cobrança daquilo que tu postou e de repente não. Daí as pessoas se sentem no direito de dizer, ué, mas tu não começou e já parou. Então tem coisas que a gente não precisa passar. Só que a gente passa porque a gente é boca grande. E eu aprendi isso e aprendi muito. Então esse negócio de ficar abrindo a boca demais para colega de trabalho, para familiar, para quem quer que seja, eu digo com toda certeza, não faça mais isso. Quando a pessoa te perguntar alguma coisa que tu não quer responder, troca de assunto, não responda. Se a pessoa insistir na pergunta, tenta se sair da melhor forma possível e, se for necessário, responda de uma forma mais grotesca para que a pessoa entenda que sobre aquele assunto tu não quer falar, sobre aquele assunto tu não quer abrir. Começa a fechar mais as coisas que acontecem dentro da tua casa, começa a fechar mais os teus planos, começa a fechar mais para ti. Porque no momento que tu começa a abrir tudo, as coisas começam a desandar. E não é misticismo, mas é que indiretamente as pessoas sentem uma inveja, e nem vamos dizer que é uma inveja boa, mas é algo que incomoda elas, porque é como quando tu não quer mais estar num grupo, quando tu não quer mais participar, ou quando tu quer parar de beber, parar de fazer qualquer coisa. E as pessoas, ou fazer dieta, por exemplo, qualquer coisa do tipo, não acredito, só hoje. Sabe, ver aquelas conversas, aquelas coisas. Então, assim, se tu tá afim de parar de fazer, de ter alguma atitude que tu vem tendo e que tu não acha legal, que tu quer tirar da tua vida, não fica anunciando. Eu vou começar uma dieta e tal. Guarda pra ti. Porque eu vou ir na academia, porque eu vou fazer tal coisa. Guarda pra ti. Primeiro, passa por essa etapa. Vai você provar pra você mesmo que você é capaz. E depois o resultado vai aparecer. As pessoas vão ver, você não precisa falar. Vai aparecer. E aí sim, as pessoas vão ver que tu foi capaz de fazer. Agora antes, boca fechada. Boca fechada é muito importante. Então, o meu desejo para ti é que o próximo ano seja muito próspero, próspero mesmo, e que os teus desejos tu deixe guardadinho, escreva no papel, mentaliza, mas não abre a boca. E tu vai ver que eles vão se realizar mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui o que você vai fechar a boca e a partir de hoje não vai mais falar para ninguém. Um beijo, dá aí o teu like, ajuda a crescer esse canal e vamos junto comigo para 2026 a gente crescer junto aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.